Membro não, só de líderes, né? Só de líderes. Uma palavra profética de uma grande mulher de Deus, pastora Zenete Rodrigues, da Batista da Lagoinha. E ela, uma mulher que é muito usada por Deus, e ela falando o que está acontecendo nesse tempo. Né? Ela fala da batalha espiritual que está acontecendo nesse tempo. Onde o inferno ele tem vindo com tudo. Ele tem vindo com todos os seus demônios, com toda a sua força maligna contra a igreja e contra as pessoas também. E a igreja precisa se posicionar em oração. E é interessante, falei para os irmãos que o pastor Evandro até comentou que eu tinha falado que eu ia intensificar mais falando sobre a graça de Deus nesses nossos próximos cultos. E eu, nos 2 últimos domingos, eu tenho falado sobre oração. O Senhor me direcionou a falar sobre oração. Eu ia falar uma semana só, depois eu fugi do que eu ia falar e veio outra palavra sobre oração, e nós falamos 2 semanas sobre oração. Então eu quero desafiar você a orar na sua casa, a orar, né, a célula. Eu falei para os líderes, tire mais tempo de oração, de mover, sabe, uns 10, 15 minutos, não tem problema, deixa os vizinhos saberem que tem uma célula orando ali. Amém? Tira tempo, profetiza, fala a língua, libera o poder de Deus sobre a sua célula. Amém? Porque esse é o tempo, esse é o momento. E o tema do nosso jejum, irmãos, é esse que está aí na tela: o reino e a volta. O reino e a volta, para ficar bem curto, o reino e a volta de Jesus. E é sobre isso, você percebeu, os louvores foram sobre isso, né? O primeiro foi, vamos me ajude aí, ele vem. O segundo foi, não veja a hora de te encontrar. E as palavras também. Então, o que vamos fazer agora? São 8h05. Então eu tenho 25 minutos para falar com você, e depois o Mateus vai concluir e vai orar com você. Amém? E as palavras vão ser todas assim, todas 2 irmãos que vão estar ministrando. Então eu tenho que ser rápido aqui. Na verdade, eu já faz 2 minutos que eu estou falando, então eu tenho até 19, 20 e 28. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você Mateus 24. João Vitor, puder colocar aí? É possível, João Vitor? Colocar Mateus 24, a partir do verso 1. Não vamos ministrar oferta hoje não, Neta. Perdão, tá? Perdão. Ia ministrar, mas a gente mudou aqui, tá bom? A oferta hoje é o seu coração rendido ao Senhor. Você traz sua oferta amanhã, tá bom? Perdão, Neta. Não avisei para ela. Mas os irmãos quiserem, podem ofertar aí. Coloque. Já está aqui já. Amém. Irmãos, então nós não podemos impedir os irmãos de ser abençoados. Pastor, mas os irmãos estão. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então é um princípio. Então se você quiser trazer a sua oferta, você pode pegar assim, está aqui, trazer e ofertar. Deus abençoe, Neto. É verdade. Porque quem é abençoado é você que oferta. Amém? Então o tema dessa palavra é as 3 perguntas dos discípulos. E essas perguntas eu creio que são as suas perguntas. Porque Jesus, vamos ler comigo aqui? Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Então são essas 3 perguntas. Quando vai acontecer? Qual o sinal da sua vinda? E qual o sinal do fim dos tempos? Quando vão acontecer? Então, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. Não viva a sua vida achando que essa vida aqui vai ser uma vida para sempre aqui nessa terra. Não vai. Amém? Essa terra vai se findar. Não fique triste.
Não fique triste, porque existe um lugar muito melhor do que Ponte Alta para você morar. Sei que alguns podem dizer, pastor, mas Ponte Alta é tão legal. Não é nada, irmão, não tem nem shopping em Ponte Alta. Não tem nem praia em Ponte Alta. Não tem nem uma represa, né, para você. Não tem nada. Deixa eu falar, o céu é muito melhor. Fala para o seu vizinho, o céu é muito melhor que Ponte Alta. Do que Lavras e região. Amém, irmãos? Então, o que nós queremos falar para você, principalmente agora, nessa noite, vamos continuar batendo nessa tecla. O que nós queremos falar para você, irmãos, é que Jesus, Ele virá buscar o seu povo, Ele virá arrebatar a sua igreja. Os dias estão no final, está prestes a acontecer. E os discípulos fizeram essas 3 perguntas para o Senhor: quando vai acontecer? Quando vai ser? O que eu posso dizer para você, que a Bíblia diz, é que o dia exato e a hora exata ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem uma data marcada. Alguém já tentou fazer isso, dizer, olha, vai ser tal dia, tal hora, e não deu certo. Por quê? Porque a Bíblia não diz. Não diz. Mas a Bíblia dá sinais. E Jesus disse, assim como o ladrão que vem. O ladrão avisa a hora que vem, a hora que vai chegar. Ele diz, olha, estou indo aí, manda um zap para você. Deixa a porta fácil aí que eu vou entrar. Então a Bíblia diz, assim como o ladrão que vem sem avisar, assim venho, diz o Senhor. Então a pergunta do discípulo é: quando vai acontecer? Qual será o sinal do que vai acontecer? E quando será o fim? E nesse tempo, nesse jejum, nós vamos trabalhar nisso. Mas para quê, pastor? Qual o objetivo? Qual a importância disso? A importância é que você saiba, é que você esteja atento, é que você esteja com seus olhos olhando para o lugar certo. Lembra que nós falamos outro dia da mulher de Ló? É uma mulher que era a mulher de um grande homem de Deus, e ela foi buscada ali junto com a sua família para sair de Sodoma, porque estava para ser destruída aquela cidade. E eles saíram, mas quando ela está já no monte, ela olha para trás. Por que ela olha para trás? Porque o coração dela estava ali. Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló. Sabe, irmãos, por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava no mundo. O mundo ali, Sodoma e Gomorra, representa o mundo. Nós vivemos nesse mundo. É verdade que você vive aqui, né? Você tem um endereço, você tem um trabalho, você estuda, você convive aqui nessa terra, mas o seu endereço não é aqui, você é cidadão do céu. Então no momento que você entregou a sua vida para Jesus, você passou a ser cidadão do céu, e o seu destino agora é a glória. E essa terra, nós sabemos, a Bíblia é muito clara sobre isso, que essa terra está preparada para a destruição. E eles fazem essas 3 perguntas para o Senhor. Senhor, quando vai acontecer? Qual o sinal da sua vinda? Que ele vem, né? Eu não sei se você sabe, mas ele vem arrebatar o seu povo. Como vai ser isso, pastor? A Bíblia diz que vai ser rápido. A Bíblia não conta muitos detalhes, mas ela diz, vai ser rápido. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Uns estarão dormindo, outros estarão talvez passeando, trabalhando, mas vai ser no abrir e fechar de olhos. Milhões de pessoas vão desaparecer dessa terra. Isso chama-se arrebatamento. E quando isso acontecer, está breve, está perto, e eu vou contar para você por quê. Nós não sabemos a hora, mas nós temos os sinais. Amém? E eu vou contar alguma coisa, o Mateus vai contar também, e você vai perceber o seguinte, que já está acontecendo e você não viu, você não percebe, você não sabe que se trata dos sinais, mas os sinais, são os sinais. E quando a igreja, quando eu e você formos arrebatados, vão se passar 7 anos aqui nessa terra. 7 anos, grande tribulação. Primeiro porque as pessoas vão ficar muito
atribuladas porque não sabem por que esse povo desapareceu. Então viram muitas teorias, muitas conversas, invenções, e vão perceber que esse povo que desapareceu é um povo religioso, segundo eles um povo religioso. Então se levantará um homem, um governador, que a gente chama de anticristo, a Bíblia chama de anticristo, irá governar o mundo, um governo só, por 1000 anos. 1000 anos? Por 7 anos. Estou já indo para o milênio. Por 7 anos. Metade desses 7 anos, 3 anos e meio, aparentemente vai estar tudo bem. Ele vai exercer um controle sobre a humanidade, mas depois desses 3 anos e meio, então uma grande perseguição e grandes tribulações. E aqueles que não forem arrebatados e ficarem aqui vão sofrer muito. A gente achava que, porque a Bíblia diz que vai ter um selo chamado selo da besta, as pessoas vão receber esse selo. Por que tem que receber? Porque se você não tiver selo, você não vai poder ir no hospital, você não vai poder ir no mercado, você não vai poder ir numa farmácia, num restaurante, em lugar nenhum, você não vai poder fazer nada. Aí você fala assim: não, isso é loucura, o que é isso? Eu não vou receber selo e vou ficar de boa. Não, você não vai ficar de boa. Você percebeu que na pandemia, que se você não tinha uma máscara, você não conseguia entrar no mercado. Você não entrava no mercado, você não entrava no hospital, você não entrava no ônibus. Verdade ou não é? Pois é. Imagina o decreto, não foi nenhuma lei, foi um decreto que foi. Agora imagina uma lei que o anticristo vai selar, né? E vai definir que vai ser assim, quem não tiver esse selo, então as pessoas vão ter que aceitar esse selo. Só que tem um problema: quem aceita esse selo está perdido, porque ele renegou a Cristo, rejeitou a Cristo e agora ele fez uma aliança com o anticristo. Por isso nós estamos dizendo para você: você tem que estar pronto, firmado em Cristo, para você ser arrebatado. Porque nem todos serão. Aqueles que ficarem aqui, só os vencedores serão arrebatados. Aqueles que estiverem vigilantes, atentos, com o coração lá, não amando o mundo. Aqueles que ficarem aqui ainda, a chance é deles sobreviverem oferecendo a sua própria vida. Não vai ser fácil. Então, esteja firme no Senhor. Nós estamos aqui falando para você: esteja constante, firme no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos saber para quê? Para nós vivermos atentos, né? Preparados. Eu não vou explicar de uma forma teológica para você, né? Não vou me aprofundar nisso, mas eu quero, porque é muito difícil a compreensão, mas eu quero trazer alguns pontos aqui para você entender, né? Então Jesus falou no verso 4, quando eles fizeram as 3 perguntas, Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Ou seja, irmãos, esse é um tempo onde o inimigo vai usar uma arma terrível chamada engano. Jesus citou aqui que muitos viriam no nome dele. Então o engano aqui seria no nome de Cristo. E eles diriam até que eu sou o Cristo. Você já viu o cara dizendo que é Cristo? Mas não tem só isso não, tem muitos malucos aí dizendo que é Cristo. E outros também não vão dizer que é Cristo, mas virão em nome de Cristo, pregando Cristo, mas pregando Cristo que não é o Cristo da graça, do Evangelho da graça de Deus. Amém? Mas eu creio que essa palavra, ninguém vos engane, ela cabe em muitas situações, porque muita gente pode não estar firmada em Cristo, porque está sendo enganada por distrações, enganada por situações da sua vida que não deixa ele voltar os olhos para o Senhor. E é muito fácil, irmãos. Parece que não, mas é fácil. Se você não, por isso que Jesus disse: orai e vigiai, porque muitas vezes os problemas podem distrair você. Muitas vezes as coisas do mundo podem distrair você, e você para de olhar para o Senhor. Por quê? Porque existem muitos enganos. Então Jesus disse, nós estamos com o tempo contado aqui: ninguém vos engane. Amém? Próximo ponto aqui. Jesus disse outro sinal: guerra, fome, terremoto, pestes. Guerra e rumores de guerra. Antigamente, você já viu nos filmes, as guerras eram na espada. Já viu, né? Eu gosto daqueles filmes, né? Espada, lança,
Aí a guerra evoluiu, aí começou para metralhadora, tanques de guerra. Mas hoje as guerras, queridos, presta atenção, hoje as guerras são guerras químicas, biológicas. Existem rumores de guerra hoje, não sei se você sabe, mas as duas maiores potências do mundo, de antes, agora está mudando as coisas, porque a China apareceu aí muito forte. E é provável que a China esteja nesse contexto no final dos tempos, que a Bíblia profetizava um exército de 200 milhões de soldados contra o povo de Deus, que vai acontecer na grande tribulação. A China aparece aí, é provável que seja. A Bíblia foi desacreditada, porque quando a Bíblia falava de 200 milhões de soldados, uma nação com 200 milhões de soldados, o mundo não tinha 100 milhões de pessoas. E disseram que a Bíblia era mentirosa, mas hoje a China pode reunir um exército de mais de 200 milhões de soldados. Mas, não sei se você sabe, mas os Estados Unidos é a maior potência do mundo, e a Rússia foi a segunda maior potência do mundo por muito tempo. E hoje eles estão em pé de guerra. A Rússia invadiu um país vizinho chamado Ucrânia. Você já ouviu falar dessa guerra? Mas o grande medo, você está na sua casa, você está aqui no Brasil, do outro lado do mundo, o grande medo é que eles decidam usar armas químicas ou armas nucleares. É um negócio terrível, porque são armas de destruição em massa. São armas que eles não vêm atirando em você, eles soltam no ar e destroem uma cidade. Foi testada, a arma nuclear foi testada no Japão, 2 cidades, em 1940 e pouco, Segunda Guerra Mundial, Nagasaki, foram destruídas. Quando as pessoas eram tocadas por aquelas armas químicas, a pessoa não morria, elas se desfaziam. Ela é tão forte que você derrete, igual um plástico no fogo. Já colocou um plástico no fogo? Derrete. E os que sobreviveram ficaram com muitas enfermidades por muito tempo. Milhares de pessoas morreram. E o pior, irmãos, é que eles têm poder bélico, poder nuclear, de destruir a terra muitas vezes, se eles quiserem. Então esse é um dos sinais. Armas, guerras, rumores de guerra. E pior, essas armas que são altamente, é capaz de destruir toda a humanidade de uma vez só. É possível, né? Alguém disse certa vez, não sei até que ponto é verdade, que só os Estados Unidos têm arma nuclear capaz de destruir a terra 30 vezes. 30 vezes. Todo mundo, a terra inteira, 30 vezes. 30 vezes. Os irmãos estão comigo? Esse é um dos sinais. Guerras. O que mais? Pestes. O que são pestes, irmãos? Doenças. É um dos sinais. Você acha? Há 100 anos atrás nós tivemos uma gripe chamada gripe espanhola. Você fala, é só uma gripezinha, não é não? Milhares e milhares e milhares de pessoas morriam. Pessoas não saíam. Você chegava perto da Ana, daqui a pouco a Ana ficava ruim, morria também. Todo mundo ia morrendo. Era uma loucura, uma destruição terrível. Mas nós acabamos de sair, ainda estamos vivenciando ainda. Tal de Covid. Quem ouviu falar do Covid? Mudou a vida do mundo inteiro. O Covid veio para arrebentar milhões de pessoas. Sabe o pior, irmãos? É que existe suspeita que esses vírus são criados em laboratório. São criados em laboratório. E dizem algumas pessoas que existem muito mais piores. Esse é a fichinha. Você ficava mal, estava mal, convivia com alguém, a pessoa pegava também pelo ar, e daqui a pouco ia e contaminava outros, e uma pessoa era capaz de contaminar não sei quantas outras pessoas. Só que existem vírus piores do que o vírus do Covid. Isso está profetizado. Você achava que foi só uma coisa que aconteceu. Não, é sinal dos tempos. É um dos sinais do fim. É um dos sinais do fim. Amém? Vamos lá. Então, fome, né? Eu poderia
se tivesse mais tempo, explicar para você, baseado nos cavaleiros do Apocalipse, que cada cavaleiro representa uma situação. Por exemplo, o preto representa a fome, o vermelho representa as guerras. E foi profetizado 2000 anos antes, através do apóstolo João. Ele recebeu essas revelações do que ia acontecer, e está acontecendo tudo agora. Nesses dias, nesse tempo está acontecendo. Os irmãos estão comigo? Então, existem lugares, irmãos, que a fome é tão intensa que criança morre às centenas. Lugares que crianças morrem de fome às centenas. E pior, os alimentos são enviados, mas não chegam o destino. Por causa das guerras que tem lá também. Guerras tribais, guerras, né, regionais. E eles impedem, eles saqueiam, roubam. É um negócio terrível. É um dos sinais também. A fome é um dos sinais também. Os irmãos estão comigo? Agora, por causa do tempo, eu tenho que concluir. Um grande sinal de que nós estamos vivendo os últimos dias. E esses jovens aqui é provavelmente a última geração de todos os tempos. Olha que incrível. Jesus disse porque Mateus 24 e 25 é um dos trechos da Bíblia mais importante sobre o final dos tempos, que a gente chama de escatologia, que é a doutrina ou o ensinamento do que vai acontecer nos últimos dias. Escatologia. E Mateus 24 e 25 é um dos mais importantes. Vem Apocalipse e vem outras partes também da Bíblia. Mas presta atenção, ali Jesus falou para nós olharmos para a figueira. E o que é a figueira na Bíblia? A figueira é Israel. Ele falou assim: quando a figueira voltar a florescer, não passará esta geração. O que é a figueira na Bíblia? A figueira é Israel. E Israel, por mais de 1900 anos, o povo de Israel se espalhou pelo mundo, foram expulsos da terra deles, eles não tinham nação. Mas em 1948, 10 de maio de 1948, através de uma votação na ONU, e o voto de Minerva, o voto que decidiu foi de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, foi decidido que Israel voltaria a ser nação. E voltou. E o povo de Israel voltou para a terra deles. Ou seja, a figueira voltou a florescer. Em 1967, há 55 anos atrás, houve uma guerra, porque os inimigos não aceitavam. Os vizinhos, as nações vizinhas queriam expulsar. Então eles se reúnem em guerra com Israel se levanta contra eles, e em 6 dias Israel destrói aqueles inimigos. E eles tomam Jerusalém como capital, 50 e poucos anos atrás. Uma geração, quanto que é o tempo de uma geração? Isso aqui sou eu que estou colocando, tá? Isso é a teologia, né, de Antônio. Mas estou baseado no que a Bíblia diz. A Bíblia diz, você pode interpretar, então fazem 75 anos que Israel voltou a ser nação. 55 anos que Israel, estou falando aproximado, Israel tomou Jerusalém como capital. E Jesus disse que não passará essa geração. Quantos anos tem uma geração? Tem algumas interpretações. Davi disse que a vida de um homem é 70, 80, e o que passa disso pode passar, mas é câncer e enfado. Uma geração. Então fazem 75 que Israel voltou a ser nação. Fazem 55 que Jerusalém voltou a ser capital. Deus disse depois do dilúvio, né? Deus estabeleceu, disse: olha, o homem viverá 120 anos. Então a geração também, a gente poderia falar de 120 anos. Mas eu gosto mais da questão de que quando Deus fez o mundo, quando Deus criou todas as coisas, criou Adão, criou Eva, Deus disse: olha, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. E nós vemos que é comum na Bíblia ter também semanas de anos. Então deixa eu falar para você, 6.000 anos, se você contar, faz 6.000 anos que Adão foi criado. 6 milênios.
E a Bíblia fala que a terra vai descansar por 1000 anos. Então, é provado que estamos terminando o 6º milênio e que a terra vai descansar por 1000 anos. Biblicamente olhando, né, nessa questão dos milênios, também é uma profecia onde nós estamos encerrando. E outra questão também é que a gente fala assim, olha, estamos em 2022. Os mais velhos aqui lembram que os antigos diziam, olha, 2000 não passará. Quem lembra disso aí? Tá aqui, ó, 2000, a gente tinha isso na cabeça. Você tinha, Luciana? Então você é bem mais velha também. De 2000 não passará. Então era comum o ano 2000, quem nasceu em 2000 aqui? Quem nasceu antes de 2000? E depois de 2000? Olha, abençoados. Pois naquele tempo, antes do ano 2000, havia muitas conversas, muitos boatos de que 2000 chegaria ao fim. Por quê? Porque fazem 2000 anos. 2000 anos que Jesus nasceu. Amém? E a profecia é essa, assim, se contar pelos 6 milênios, 6.000 anos, é agora. Mas nós estamos em 2023. Pastor, não aconteceu. 2023, já passou 23 anos. Só que a contagem não é de quando Jesus nasceu. É de quando Jesus morreu e ressuscitou. Então, se você contar dessa forma, falta 10 anos, porque Jesus morreu com 33 anos de idade. Falta 10 anos para completar 2000 anos. Então pode até desligar. Estão filmando ali? Nem liga essa câmera aí, apaga aí depois. Mas olha, estamos vivendo os últimos anos da história. Os últimos anos. Você que é mais jovem, você pode orar e dizer, Senhor, deixa eu casar primeiro, amém. Deixa eu ter filho, talvez dê tempo ainda. Talvez dê tempo. Mas eu quero dizer para você, são os últimos dias. Para que nós estamos dizendo isso? Por que nós estamos dizendo isso? Para você estar atento. Para você estar atento, para você estar vigiando. É tempo de você ganhar a sua família. É tempo de você trazer os seus amigos e falar para ele, não tem mais tempo, esse mundo não tem mais nada para você. Esse mundo não te oferece mais nada. Os dias estão no final. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor?